Vamos falar sobre saúde porque estamos já no mês de agosto destinado ao Agosto Branco. Combate ao tabagismo e ao câncer de pulmão estão em pauta neste mês dedicado à saúde de um tipo de doença que para muita gente poderia ser evitável. Nós vamos, na sequência, tirar dúvidas com um médico especialista nessa área, mas antes o Ramon Ferraz preparou uma reportagem conversando com pessoas que ou já se superaram, venceram o câncer ou estão em fase de tratamento em uma doença muito associada ao tabagismo. Ramon Ferraz conosco no Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. Iane não conseguiu largar o vício do cigarro por quase 3 décadas até que a conta chegou. Um câncer de pulmão que descobriu já em metástase nos ossos. 9 anos atrás, ela chegou nesse consultório tossindo muito, com dores na costela, sem conseguir andar e com 25 quilos abaixo do normal. Eu fiz quimioterapia, eu fiz radioterapia. Atualmente eu faço imunoterapia. Faço imunoterapia há quase 8 anos e vivo bem. Costumo dizer que é como se eu tivesse caído num poço e quando eu estava próximo do fundo eu comecei a ser soerguida. Mundialmente, o câncer de pulmão é o mais comum nos homens e o terceiro nas mulheres. No Brasil, está entre os 4 mais comuns em ambos os sexos. Um estudo recente revela que entre 2000 e 2022, as mortes por câncer de pulmão mais que dobraram no país, chegando a quase 30 mil em apenas um ano. Também houve aumento de 8 para 14 mortes a cada 100 mil habitantes. Cerca de 80% dos casos têm relação com o tabagismo, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Ou seja, parar de fumar é a medida mais eficaz para evitar a doença. A recomendação também inclui largar o cigarro eletrônico, o chamado vapor, que tem mais nicotina que o cigarro comum e causa ainda mais dependência. Você tem tantos danos físicos, pela inalação daquela fumaça em grande quantidade, como os danos em relação a todas as substâncias que são colocadas dentro do cigarro eletrônico, como ele é também muitas vezes um trampolim para o uso do cigarro de papel. O Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde tem uma estimativa de que no triênio entre 2023 e 2025, entre o ano passado e o ano que vem, 32.560 novos casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão devem ser registrados no Brasil. Para falar sobre esse assunto, Manhã Bandeirantes conversa com o Dr. Fernando Zamprogno, médico oncologista da Cora Saúde. Doutor Fernando, muito obrigado por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte sobre o Agosto Branco. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Agradeço muito pela oportunidade da gente prestar esse serviço de informação à população. Estou aqui à disposição. A gente acompanhou a reportagem mostrando que 80% dos casos de câncer são associados ao tabagismo. Antes da gente entrar nesse assunto, que claro é o grande vilão e inclusive o mês é dedicado ao combate ao tabagismo, há pessoas que nunca fumaram e que também já registraram, já têm casos de câncer de pulmão. Que outros fatores podem levar a essa doença? Cidades metropolitanas, regiões metropolitanas, pela emissão de gás carbônico, pela industrialização, também podem ser focos do câncer de pulmão antes da gente entrar em si no tabagismo, doutor? Ótima pergunta, né? Reforçando, cerca de 80% dos casos de câncer de pulmão, brônquio ou traqueia são relacionados ao hábito do tabaco. Mas é óbvio que se você reside num lugar que é altamente poluído, isso tem uma certa equivalência, né? Por exemplo, hoje na Grande São Paulo, qual é a equivalência quando a qualidade do ar está ruim, se eu comparar a um cigarro? Será que eu estou fumando quantos cigarros por dia nesse ambiente mais poluído? Então é importante ter esse tipo de pesquisa. Todo o esforço de controle do ar tem muita relação com isso. Mas, curiosamente, a segunda maior causa de câncer de pulmão na referência de literatura é um gás chamado radônio, que é um gás que é presente nos granitos. Tem um lugar muito famoso no Brasil, numa cidade do Espírito Santo chamada Guarapari, onde tem uma areia chamada monazítica, que emite um gás radioativo, só que num ambiente aberto. E essa areia é famosa por tratar dores e tal. Ela vem de dentro de um granito. Então, jazidas de granito precisam ser estudadas. Quais são as que emitem gás radônio? Tem um trabalho belíssimo da USP de São Paulo,
evidenciando que algumas jazidas brasileiras emitem esse gás radônio e que eu posso ter um câncer de pulmão relacionado a isso. Mas, de fato, o tabagismo é a maior causa de câncer de pulmão e é uma causa evitável. Sou eu que decido se eu vou fumar ou não. Existem algumas profissões em que o profissional também esteja exposto a algum tipo de produto químico, a alguma atividade que possa também provocar um câncer de pulmão no futuro? Olha, que eu saiba, não especificamente. A gente tem, hoje em dia, um controle com equipamento de proteção individual muito rigoroso nas grandes empresas. Então, acho que pouco provável hoje, na realidade que a gente vive, ter uma exposição a algum agente químico perigoso. Mas no passado, a gente tinha algumas indústrias que, por emissão de gases, por exemplo, de benzeno, levando a leucemia, por exemplo, mas existia uma doença que atacava o pulmão, chamada mesotelioma, onde é típica a relação com asbesto. O asbesto é uma fibra que era muito usada no amianto. Então, existem minas de amianto, por exemplo, na América do Norte, que tem alta concentração de asbesto. As minas brasileiras não têm, mas já foi proibido, por exemplo, o uso de telhas, o uso de caixa d'água à base de amianto, exatamente para se evitar o surgimento do mesotelioma pleural, uma doença de pleura. Tá? Então, são pouquíssimas as situações de literatura que a gente tem com essa exposição, e onde tem risco, tem equipamento de proteção individual. Daí a importância da medicina do trabalho, da conscientização dessas indústrias de proteger o seu trabalhador. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com o Dr. Fernando Zamprogno, médico oncologista da Cora Saúde, falando sobre o Agosto Branco, mês de combate ao tabagismo e ao câncer de pulmão. Agora falando sobre o grande vilão dessa doença, o cigarro, uma vez que a pessoa traga um cigarro, qual é o caminho que essa fumaça faz e quais são os riscos que, a partir daquele momento, ela coloca dentro do próprio corpo, doutor? Uma outra pequena correção, tragar ou simplesmente puxar a respiração através do cigarro, não tem a menor diferença, né? Tudo vai parar no pulmão. O meu ar, ele segue um caminho natural, né, pelas vias aéreas, seja pelo nariz ou pela boca, ele vai passar aqui atrás da boca, na base da língua, passa pela epiglote, desce para a traqueia e vai chegar até os alvéolos pulmonares. Então, toda esta área é exposta à fumaça do cigarro. Não precisa tragar aquela última respirada forçada para ver se vai mais um pouquinho. Não, é tudo igual. Então, a gente chama até de campo de cancerização, porque o cigarro não causa só câncer de pulmão, é a maior causa de câncer de cabeça e pescoço. Então, boca, língua, céu da boca, região de nariz, base de língua, traqueia, faringe, laringe, corda vocal, esôfago, traqueia, brônquio, pulmão, pâncreas, bexiga. Os metabólitos tóxicos ativos da fumaça do cigarro são eliminados pelo rim e vão se concentrar lá na bexiga. Então, o câncer de bexiga hoje é altamente relacionado ao tabagismo. Por isso a importância. Se a gente consegue combater esse único vício, olha a cadeia de coisas que a gente vai evitar. O que eu não entendo é como um indivíduo que às vezes se preocupa tanto com o que está comendo, né, não come em qualquer lugar, não vai comer uma comida estragada, né, ele procura uma boa indicação de um restaurante para ele não se dar mal ali na saída. Mas por que ele decide colocar uma coisa na boca para puxar uma fumaça altamente tóxica? Com tudo que a gente sabe hoje, eu não consigo entender o porquê. A explicação, doutor, seria a nicotina que provoca uma dependência desse produto? Ou é mais complexo? Exatamente. Daí, essa coisa do vape, né? Quando a gente consegue isolar a nicotina, que está lá na folha do tabaco, na folha do fumo, né? Ela está lá em concentração natural, eu não consigo manipular a quantidade. Eu faço outras reações químicas para realçar isso no cigarro. E olha só, lembra que teve uma época de uma moda do cigarro light? O que o cigarro light fez com as pessoas? Elas fumavam o dobro para conseguir a mesma quantidade de nicotina. Aquilo foi uma baita estratégia de marketing, onde aumentou a venda da indústria do tabaco. Porque se eu estou acostumado com X de nicotina, agora eu tenho X dividido por 2, eu dobro a minha quantidade de cigarro para poder fumar mais. E a propaganda não era isso, né? Era para, na verdade, você estava se libertando. Não estava nada, você estava mais preso. E agora com o vape,
eu boto a quantidade que eu quiser. Eu posso botar 10 vezes mais, 40 vezes mais ou 400 vezes mais nicotina. Isso faz com que o meu sistema nervoso use essa nicotina para fluir o impulso nervoso. Esse que é o problema da nicotina. Quem fuma, quando para de fumar, ou quando tenta parar de fumar, sente uma necessidade da nicotina. Então ele vai atrás. E aí, de novo, falando do vape, o que tem naquele líquido? Quem fez aquele líquido? Por que fez aquele líquido? Por que eu estou colocando na boca uma coisa que eu não sei nem quem fez? Né? Qual o potencial destrutivo que isso tem para os meus alvéolos? Ninguém sabe. Não faz sentido eu colocar na boca e aspirar para dentro do meu corpo algo que eu não sei o que é. Então, é a nicotina que provoca esse vício e, obviamente, vai toda sorte de coisas tóxicas juntas para eu conseguir essa nicotina que o meu corpo está pedindo. Existem alguns relatos de pessoas que começaram a usar o vape com a intenção de parar de fumar o cigarro tradicional. Mas aí cria-se uma nova dependência desse produto que ainda não há literatura suficiente para dizer quais são os estragos que fazem no corpo a médio e longo prazo, né, doutor? Exatamente. E pior, né? Como a concentração agora de nicotina é manipulável, eu posso ficar muito mais viciado. Aí que eu não consigo parar de fumar o vape. Né? E tem coisas ali, a gente viu uma época atrás, alguns jovens americanos, isso aconteceu no Brasil em menor escala, tentando fumar aqueles florais, aqueles óleos essenciais, achando que aquilo pudesse trazer algum tipo de bem-estar. Ao tornar um óleo fumaça, né, eu estou colocando ele numa forma vaporizada, quando ele é aspirado para o alvéolo e a temperatura muda, ele volta para a fórmula líquida, ele gruda no alvéolo de um jeito, eu não tenho como jogar um detergente lá para limpar. Não existe forma de limpar o pulmão dessas substâncias oleosas que podem estar dentro do vape. As pessoas não fazem noção disso. Né? Acham que aquilo é só uma fumacinha. Não é, tem coisa ali dentro. Né? A água não vira vapor? Não vira gelo? Qualquer substância vai mudar o estado dela dependendo da reação química que eu provocar. Então, ela pode voltar a um estado original dentro do meu pulmão. Além dos danos de coisas que vão para a circulação sanguínea, tem um dano físico ali, ó, no meu alvéolo. E não volta. Alvéolo que arrebenta, alvéolo que eu perdi, não volta. O pulmão não se regenera, ele não aumenta tanto para compensar assim, não é tão fácil. E o dano causado, o enfisema, por exemplo, que o cigarro causa, é um dano irreversível. Eu só perco mais. Eu não consigo regenerar. A maconha também pode estar associada a câncer de pulmão, porque também se fuma, também se traga e também se leva muita coisa para dentro do corpo, doutor Fernando. Olha, não conheço nenhuma literatura em específico para cannabis. A grande diferença é a quantidade, né? Eu desconheço alguma literatura que mostre que o quantitativo de cannabis que o indivíduo viciado em cannabis, ou mesmo para uso recreativo, use, tem uma correlação com o tabagismo comum, porque o que a gente vê, às vezes, o indivíduo fuma uma carteira por dia. Bom, eu nunca ouvi dizer que alguém que fume maconha fume uma carteira de maconha por dia, até porque é ilegal, o acesso disso não é uma coisa simples, é caro, né? Então provavelmente esse indivíduo não existe, para a gente gerar algum dado de literatura. Mas eu trago aqui de novo o outro pensamento. O que tem junto dessa fumaça? Faz sentido isso? Né? De novo, eu escolho tantas coisas ao longo da minha vida, né? A carreira que eu vou seguir, o que eu vou estudar, a pessoa com quem eu vou casar, vou dividir meu dia a dia, a comida que eu vou comer. Por que eu escolho colocar uma coisa que eu não sei exatamente o que tem para dentro do meu corpo, que pode me fazer mal? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Doutor Fernando Zamprogno, para quem está nos acompanhando neste momento, a pessoa que queira deixar o vício no cigarro, eventualmente já tenha tentado alguns métodos e não tenha conseguido, qual é o primeiro passo para a preparação? Ela é uma preparação que envolve muito também o lado psicológico, além de você simplesmente cortar o hábito de fumar? Exato. Eu acho que cortar simplesmente, poucas pessoas têm êxito em parar de fumar. Exatamente por conta da nicotina e desse vício forte, né?
Hoje a gente tem colegas pneumologistas ou até psiquiatras especializados em dependência química das mais diversas formas, né? Então, das dependências de opioide, dependência de drogas injetáveis, drogas como a maconha, álcool, cigarro. Então, o apoio medicamentoso, muitas vezes, ele é necessário exatamente para que a nicotina seja dada de uma outra forma e eu consiga eliminar o cigarro da vida. Mas o apoio emocional também é importante. Muitas vezes isso está cobrindo buracos existenciais, buracos emocionais que esse indivíduo carrega. Então aquilo ali é uma espécie de muleta, né? E como é que eu faço para largar isso, se eu também não cuidar dessa parte? Então a visão é um pouco mais ampla. Não é só o profissional médico que tem que estar junto desse indivíduo, acho que o profissional de psicologia, às vezes terapia ocupacional, precisa envolver. Muitas vezes a questão dos amigos, família, também precisa ser envolvido para você. Imagina, você vai numa mesa de amigos, todo mundo fuma, você está querendo largar, como é que você consegue? Então a conscientização tem que ser múltipla. E, obviamente, se é uma causa de câncer, né, é preciso que a gente fale também, aproveitar o espaço aqui, que existe uma maneira da gente detectar o câncer de pulmão precocemente. Todo mundo que fuma a partir dos 50 anos, ou até que já fumou e parou de fumar, até porque não existe uma dose segura de cigarro, a gente recomenda que se faça uma tomografia de baixa dose de radiação todo ano, uma vez ao ano. Esse é um protocolo de um estudo chamado Nelson, mas que foi muito perspicaz em identificar nódulos pequenos, suspeitos, para que sejam ou acompanhados de perto, ou até biopsiados, porque assim a gente aumenta a taxa de cura. O câncer de pulmão, ele não é o câncer mais frequente do mundo, mas ele é o câncer que mais mata no mundo. No Brasil, em torno de 30 mil mortes por ano. E certamente essa estatística não está muito bem feita, porque nós não temos um histórico de estatística muito bem construído no Brasil, né? Mas é extremamente importante. Se a gente vai imaginar que são 32 mil casos de câncer de pulmão por ano aqui no Brasil, 30 mil mortes é muito alto. É muito alto. Então, é preciso haver essa disseminação de informação, as pessoas têm que ter consciência de que ela está escolhendo um risco para a vida dela. Isso é um dos riscos, né? O risco de câncer. Fora o risco de derrame, de infarto, de problemas de circulação, tem outros riscos aqui. Então, a gente consegue detectar precocemente se a gente faz tomografia todo ano, a partir de 50 anos, para quem fuma ou quem fumou. Isso é muito importante. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Fernando Zamprogno, médico oncologista, falando sobre o Agosto Branco, mês de combate ao tabagismo e aos cuidados contra o câncer de pulmão. Dr. Fernando, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte e um bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Obrigado, eu que agradeço o espaço. Uma boa semana a todos.